Sejam bem-vindos à Mesa do Canto de 13 de maio, hoje na Quinta de Reis. Antes de mais, um agradecimento ao Dr. Jorge Reis por nos receber aqui na Quinta. Enfim, ladeados aqui por bons vinhos, brancos e tintos. Já vou... Tratados que nem reis, não é? Tratados que nem reis, exatamente. Bom... E é nosso convidado também, Jorge Sobrado, da Viseu Marca, e este programa tem parte do Festival Street Art Viseu, que vai decorrer de 18 a 21, ou melhor, os Tons da Primavera vai decorrer de 18 a 21 de maio, em que está incluído, portanto, o Festival Street Art Viseu. Jorge, queres, assim, traços gerais, falarmos um bocadinho do que vai ser este festival? Obrigado, Zé Luís, e obrigado novamente por regressar a esta mesa do canto, que é uma mesa o prazer é nosso, desafiadora e de gente que gosta de provocar e ao mesmo tempo de estimular, não é? Portanto, é sempre um gosto voltar a esta conversa. O Tons da Primavera de alguma forma marca o início do ano enoturístico em Viseu. É verdade que as vindimas são uma grande celebração do território vinheteiro e da tradição vinheteira do Dão e das regiões vinheteiras do país, mas a celebração na rua, a celebração nas praças, a celebração também da chegada do bom tempo, da primavera, e apesar da chuva desta semana, São Pedro reservou para o Tons da Primavera tempo quente, tempo solarengo. Um homem de fé. Sou homem de fé, exatamente. Fizemos um casamento entre as tendências cristãs portanto, na organização entre os católicos e os protestantes, e conseguimos sempre bons negócios com São Pedro. E, portanto, teremos tempo solarengo para celebrar os novos vinhos brancos, os novos vinhos rosés e as novas referências também de vinhos tintos dos produtores do Dão, dos produtores de vinhos do Dão de Viseu também, nas ruas, nas praças, no centro histórico da cidade. É também uma evocação à cidade vinheteira e à cidade de Jardim, nas paredes da cidade, e este ano pela primeira vez também nas paredes e nas paisagens vinheteiras. E, portanto, o street art de Viseu converte-se e molda-se em rural art, se quiserem, em arte rural, em arte pública, em espaço rural, e haverá novas paisagens, novos tópicos de interesse nas quintas, em algumas quintas, em 5 quintas da região do Dão. Já agora, se me permites, portanto, aqui na Vinha de Reis, a outra aqui ao lado, Pedra Cancela, em Falorca, ali em Silgueiros, a Quinta da Turquide, em São João de Lourosa, o Chão de São Francisco em Lourosa de Cima, São João de Lourosa, e portanto são as 5 quintas. Sim, depois há uma sexta quinta, curiosamente, ela não é exatamente uma quinta, mas tem vinhas e faz vinho, que é, portanto, no território da APPA-CDM, a própria APPA-CDM tem vinhas e vinho, e portanto foi uma feliz coincidência que é o mix entre os dois pulmões da programação de Street Art. Havia muitas escolas do Conselho a pedir artistas, a pedir intervenções, a quererem, depois da Escola da Avenida ter recebido uma criação do Daniel Laim o ano passado, numa evocação da fauna da cidade de Jardim, dos pássaros, dos jardins. Houve muitas escolas a quererem-nos desencaminhar para criar paisagens artísticas nas escolas, e portanto fizemos uma espécie de vai-vem entre a cidade e as escolas, e entre as quintas de Silgueiros e São João de Lourosa, e portanto haverá também a APPA-CDM, que está ali a meio caminho entre uma escola e uma quinta, e portanto fará ali a dobradiça, digamos assim, da programação artística. E, portanto, há cartaz vinheteiro na cidade, há cartaz artístico no campo, há cartaz musical nas praças mais sedutoras, mais cozy, mais românticas da cidade medieval que é Viseu, portanto na Fonte das Três Bicas em especial, mas também na praça histórica que é o Mercado 2 de Maio. Já vou ao nosso cicerone, Dr. Jorge Reis. Paulo Barracosa, trazer a arte ao campo é sempre uma boa opção? Sim, sendo que, antes de mais, cumprimentar de facto aqui o Dr. Jorge Reis e o Jorge Sobrado, porque para nós é um privilégio virmos, podemos sair do estúdio e virmos, no fundo,
beber um pouco aqui neste caso é literalmente, não é? Mas beber um pouco para nos inspirarmos, no fundo, na valorização deste território. É engraçado que o Dr. Jorge Reis começou aqui em off a confidenciar-nos que está numa posição nova na sua quinta, não é? Numa quinta que conhece como as suas mãos, a palma das suas mãos, está provavelmente numa posição que nunca tinha visto, não é? Está a ter uma visão da sua quinta que nunca se tinha apercebido, não é? E isto é mote exatamente para esta questão da arte, não é? Sair à rua, não é? E vai ser vista de uma forma muito diferenciada por pessoas diferentes, não é? Em momentos diferentes, não é? Haverá reflexos, eventualmente, haverá tons, não é? A arte do começo da manhã é diferente da arte do final da tarde, não é? E, de facto, se nós pudermos admirar essas criações, não é? Com um belíssimo néctar e um belíssimo enquadramento rural, eu acho que estão criadas as condições para isto poder ser mais um sucesso, de facto, no espaço rural, não é? João. Bem, a cidade de cumprimentar o Dr. Jorge Reis e o Jorge Sobrado, agradecer ao Dr. Jorge Reis ter-nos recebido com esta simpatia e depois dizer que a cidade está em festa. Está em festa e parece que Viseu está todo o ano em festa. E ainda bem para nós que podemos fruir daquilo que vai acontecendo na cidade. Realmente esta coisa da arte urbana, da street art ou da arte pública, ou a tal arte de rua, está na moda. As grandes cidades parece que procuram, através dela, captar novos públicos e Viseu não foge à regra, e ainda bem, porque realmente nós podemos... Antigamente havia esta ideia da street art e da arte urbana, estava muito ligada a fenómenos de ilegalidade, não é? Aos grafites, aos homens que fugiam da polícia para... Hoje há um novo conceito que é bem-vindo, que é aquele de, através da arte e destas pessoas que veem o mundo de uma maneira diferente e através com outros materiais, conseguem aproveitar aquilo que há para recuperar. Geralmente estas intervenções são feitas em determinadas zonas da cidade que ou por que os seus senhorios não têm possibilidades de as melhorar, têm ali uma intervenção importante porque lhe dão um ar diferente. E, por outro lado, chamam gente a gente nova, a novos alvos turísticos que trazem valor à cidade. E, portanto, se Viseu segue este exemplo, está de parabéns e eu só me congratulo com isso. Luís. Bem, bom dia aos ouvintes, bom dia também aos meus colegas de mesa. Muito obrigado também, Sr. por nos ter aqui recebido e ao Dr. Jorge Sobral por partilhar aqui connosco. E eu, relativamente aos tons de primavera, ao street art e esta ligação rural-urbano, urbano-rural... Não digas, também vais pintar tu. Também vou pintar. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que é importante para as cidades, para os territórios, ler emoções, antecipar ações e tomar decisões. E isto passa, no meu entender, por espalhar charme, promoção de produtos endógenos e por oportunidades. E porquê? Eu penso que as políticas de desenvolvimento urbano, os modelos de desenvolvimento urbano têm estado demasiado estáveis há cerca de 60 anos. E digo, não sou eu, é o World Economic Forum, que eu gosto aqui tanto de falar no programa, são eles que o dizem. E porquê? Porque havia uma preocupação central relativamente às cidades em serem seguras, saudáveis, eficientes e equitativas. E as cidades do século XXI, diz o World Economic Forum, têm que passar a ser criativas, inteligentes, conhecidas. E isso só depende da forma como nós utilizamos os nossos recursos humanos, o nosso capital social, educação, inovação, comunicação e tecnologias digitais, projetando e desenvolvendo. Feita esta análise, com base na matriz do World Economic Forum, de Davos, uma cidade pequenina da Suíça, eu verifico que este tipo de iniciativas, street art, rural, urbano,
trazer movimento de pessoas entre as duas faces de um território que muitas vezes se confunde claramente entre o urbano e o rural, entre o rural e o urbano, e nós temos na urbe, muito perto da urbe, terrenos logo agrícolas e agricultáveis. Promove não só a animação daqueles que cá estão, e que também precisam de ter essa animação, como vai promovendo comportamentos e despertando necessidades daqueles a que nós queremos efetivamente capturar para que nos visitem e nos visitem ainda mais do que aquilo que já nos visitam. Venham eles de onde vierem, entrem eles no país por onde entrarem. Se puderem ter Viseu como referência e como marco de visita, melhor para todos, melhor para os vizienses, melhor para o país. E, portanto, o cartaz vai permitir, efetivamente, penso eu, muito boas atuações e bons momentos, e espero que, efetivamente, o São Pedro dê aqui uma ajudinha. Eu não tenho o telefone dele, mas se tivesse eu dava-lhe um telefonema, a ver se... porque, efetivamente, são estes movimentos que fazem com que, efetivamente, as cidades do século XXI passem a ser criativas, inteligentes e conhecidas. Acho que há um aspecto que é muito importante fixar, que é o aspecto da diferenciação. Ou seja, se é para fazer igual às outras cidades, se calhar era melhor estar quieto. Se realmente for uma aposta no fazer diferente, atraindo um novo perfil de visitantes para uma cidade e criando novas afinidades e novos públicos, então sim. Cavaleiro, deixa-me já agora acrescentar que esta ligação da arte pública ou do street art à cidade vinheteira, à ideia e ao imaginário e às paisagens vinheteiras, é justamente um fator de diferenciação de Viseu hoje. Não é? Se formos ver as cidades vinheteiras ou com potencial de afirmação do seu lado vinheteiro, não o estão a fazer, deixaram esse espaço para de alguma forma vazio, e Viseu está a agarrá-lo. Não é? Não por acaso, ainda ontem, na revista RUF, que é uma revista de marketing e arquitetura, falava-se da marca Porto em 7 páginas. E depois alguém entrevistava o gestor da marca Porto e perguntava: e que outras cidades portuguesas é que estão a fazer um caminho semelhante? E ele dizia: eu conheço um exemplo, Viseu. Não é? E não porque estamos a imitar o Porto, porque nos estamos a colar ao Porto. A nossa identidade é radicalmente outra, a nossa história é radicalmente outra, mas que estamos a trilhar um caminho baseados na nossa identidade. Eu queria cumprimentar o Dr. Jorge Reis e lembrar... eu nunca me esqueço, acho que foi um encontro muito marcante. Não sei se o Dr. Jorge Reis se recorda da primeira vez que lhe vim aqui a casa para o desafiar. Nós não nos conhecíamos e acho que na altura o Dr. Jorge Reis olhou para mim com um ar um bocadinho de espanto e desconfiança e disse: mas quem é este jovem turco, não é, que me aparece aqui para organizar uma festa de vindimas de Viseu, não é? Ainda por cima do município. Mas que é que o município, que nunca ligou muito ao vinho, não é? Nunca ligou muito ao vinho, subitamente se interessa... Porque não há comunicação de território, não há comunicação de identidade sem esta ligação aos fatores que fazem o próprio território, a própria paisagem, as próprias pessoas, não é? E, portanto, eu acho que hoje já nos consideramos amigos, não é? Mas foi um trajeto que foi preciso fazer de redescoberta da identidade de Viseu, e hoje a comunicação da cidade passa pela sua identidade, pela sua história, pelas suas pessoas, pela sua paisagem, e não queremos outra coisa, porque se nós precisássemos... há territórios que não têm nada e precisam de inventar, e o marketing inventa, o marketing também inventa, mas Viseu não precisa que inventem, precisa simplesmente que o valorizem, que o redescubram, que o comuniquem, que lhe deem outra película, por vezes, outra atitude, não é? Isso, é sobretudo isso que procuramos dar a Viseu, é trabalhando com as pessoas de Viseu, trabalhando com os valores de Viseu, comunicar uma nova atitude. Olha, deste-me um mote para a conversa com o Dr. Jorge Reis. Como é que vê exatamente este novo posicionamento do município em relação ao vinho? Deixe-me pegar as palavras do Dr. Jorge Sobrado e dizer que rapidamente me habituei à sua presença nesta casa, com muito prazer, e me habituei à ideia que, de facto, Viseu, não só a nível do vinho, tem uma dinâmica extraordinária e louvável que, da minha parte, tem toda a colaboração, porque acho que está no bom caminho. E dizer também que, se a vida agora em Viseu é sempre de festa, felizes somos nós, no mundo em que vivemos, cheio de guerras à volta,
Pois é, então que vivamos as festas de Viseu. Doutor Jorge Reis, falando de vinho, eu não me esqueço também da primeira vez que entrei ali na sua adega, não esta, anterior, esta está renovada, e olhava para as garrafas, para as cuvas, para as barricas e tínhamos música clássica. É verdade. Ainda se mantém. Diria que não tanto, porque agora também não ando muito por esses espaços. Tenho quem me substitua tecnologicamente na adega, mas a casa que é por cima está sempre cheia de música clássica, nomeadamente, eu creio que era Chopin, que se ouvia lá, e com muito gosto. A instalação ainda lá está, mas toca-se mais no primeiro andar que no resto já. Doutor Jorge, E deixe-me explicar-lhe uma coisa, porque foi dito aqui, com graça, que eu gostava de ver pela primeira vez uma perspectiva da minha quinta. E é exatamente juntando aquilo que disse, que estamos num espaço novo, numa mesa de escolha, numa sala de provas, na qual eu nunca me tinha sentado deste lado da mesa e começo a olhar para as janelas e vejo a vinha e a oliveira, que são os símbolos da agricultura da Beira Alta. E fico muito contente desta paisagem. Doutor Jorge Reis, antes de seguirmos a conversa, fale-nos um bocadinho daquilo que produz, do seu fantástico branco, que nós já provámos, e naturalmente daqui a pouco vamos provar o tinto, já agora. Fale-nos um bocadinho dos seus vinhos. Fantástico branco, diz muito bem. Fantástico branco. Eu concordo. Devo-lhe dizer que o mito de que o branco faz mal, a meu ver, interpreto assim, é que antigamente não sabiam fazer branco. Então empurrava-se os clientes para os... E o doutor é médico, portanto... Bem, não vejo diferença do ponto de vista sanitário e, de facto, o Dão está a fazer brancos fantásticos, nos quais incluo o meu, de facto. Os vinhos brancos, que têm por base o encruzado, o Malvasia e o borrado das moscas, que se falou aqui. Há bocadinho falei nesse. O Bical faz vinhos extraordinários. Além disso, temos outros tintos aqui, 3 tintos, essencialmente feitos com as castas novas do Dão, o Toriga, Tinta Roriz, Jaé e o Encruzado. Enfim, e são os vinhinhos simpáticos, creio eu, que saem de minha casa. Esta modéstia, Jorge Paulo Barracosa, já provaste o branco, como é que ligas isto tudo? Bom, já provei o branco e já não tenho branco, já estou à espera do tinto. Não é? De facto, nós, Mesa do Canto, até por uma questão de boa educação, não é? Eu não sei quem é aqui o convidado de quem, não é? Portanto, mas nós entendemos que nós somos da casa, não é? E demos a melhor perspectiva, de facto, aos nossos convidados, não é? Portanto, eu não tenho a perspectiva que nem o Dr. Jorge Reis, nem o Dr. Jorge têm, mas tenho outra, quer dizer, tenho, de facto, aqui as cores e os aromas, não é? Que nós andamos a buscar, de facto, nestes vinhos, não é? E o Dr. Jorge Reis disse uma coisa que é certa. Isto é uma mesa de escolhas, mais que uma mesa de provas, não é? No sentido em que nós aqui fazemos as nossas escolhas com base no momento, não é? Na base do nosso feeling, não é? Com base, de facto, cada qual se terá, todos nós estamos aqui a elogiar, mas cada qual está a ter a sua percepção deste vinho, não é? Porque, no fundo, há uma área que no fundo, ainda está por muito descobrir, que tem a ver com a heteractómica, que tem a ver como é que cada um de nós percebe e reage aos aromas, não é? Porque, no fundo, esta câmara que nós temos aqui, não é? Que esta câmara, que não é uma câmara bucal, não é? Uma câmara que tanto dá para, de facto, sair vozes e cantos, não é? E cantares tão nobres, também é, de facto, para nós, de facto, o banco de ensaio para nós nos apercebermos, não é? E é o primeiro momento em que nós, de facto, interpretamos o que é que estamos a comer, a beber, etc., não é? Portanto,
saibamos preservar isso, porque efetivamente é um órgão extremamente complexo no seu todo e que nós devemos criar a nossa biblioteca de aromas, não é? Para sabermos desfrutar o melhor de cada um destes momentos. Não é? E de facto o que aqui está é uma biblioteca de cores e de aromas que são fundamentais para interpretar o vinho. Eu permita-me ouvir o Dr. Jorge Reis, e já há algum tempo não estava com ele. Está-me a lembrar uma conversa que tive há não muito tempo com o escultor João Cotileiro. Não é? Está-me a fazer lembrar esse momento e, no fundo, estamos também a falar aqui de esculturas. Não é? Estamos a falar de criar uma coisa aparentemente em bruto, não é? Moldá-la. Não é? Há uma parte que a gente controla, há outra parte que não controlamos, que ainda bem que não controlamos, não é? Porque depois vem a surpresa, passado alguns anos, não é? Porque a gente perspectiva o que é que vai ser o evoluir, mas muitas das vezes não sabemos exatamente onde é que ele para, não é? E onde é que ele para e se é que para, não é? Há aqui só, por causa de... começou-se a falar do street art, bom, só faltava aqui uma coisa, acho. Era... Eu até olhar aqui para as garrafas e para o rótulo, está aqui, no fundo, fez aqui uma recriação, não é? Desdobrando uma palavra, e isto quase que... só faltava aqui o Vils, não é? Não é que o Vils fosse fundamental, não é? E eu acho que apostar, de facto, nos jovens e noutros é importante. Mas o Vils, só o V, o I, o N e o S fazem parte do vinho, não é? Eu acho que poderia ser um momento interessante, não é? Pronto, é óbvio que isso teria custos, é um investimento grande, mas provavelmente poderia ser uma junção feliz, não é? Jorge, queres responder em 20 segundos a este desafio do Paulo? Nunca convidamos o Vils. Nunca convidamos o Vils. De alguma forma, a Associação Gráfica e ortográfica é sugestiva, mas procuramos sempre fugir daquele nome que é, num primeiro impulso, gostaríamos de trazer, não é? Ou seja, aquele que à partida seria o mais mediático, não é? E, portanto, ir buscar pessoas que estão a trabalhar outros temas que têm outra notoriedade, mas que de alguma forma, por exemplo, a Cruella e o Acca Corleone, que neste momento são, ainda julgo que ontem, já não me recordo qual foi o Jornal Nacional que publicou os grandes grafites do país. E estavam lá 3 de Viseu, um do Acca Corleone, a outra da Cruella d'Enfer. A Cruella d'Enfer nunca tinha pintado uma pintura mural. Nós não teríamos hoje aquela pintura naquela seleção se não tivéssemos apostado num nome que ainda era uma ilustradora e uma designer e que se atirou para uma parede de 16 metros, não é? Mas é uma provocação, é uma provocação. Nós continuamos a pensar nele, está em estágio de alguma forma, não é? E eu acho que quando o projeto é bom, o dinheiro ou aparece ou o artista aparece, não é? Mesmo que o dinheiro não fale. João, tons e sabores foi uma das coisas que o Paulo Brancosa trouxe para a mesa. E esta ligação que a cidade está a fazer com o seu mundo rural? Bem, eu acho que o mundo rural, nós mais cedo ou mais tarde vamos ter que regressar a ele. Nós não nos fugimos dele. Quando tivermos que comer. Exatamente. E eu digo isso muito, associo isso muito à minha profissão, ou seja, eu sou professor, como toda a gente sabe, ou como muita gente sabe, de uma escola que tem poucos alunos. Estas escolas estão a fechar consecutivamente, só por razões economicistas e não olhando às pessoas. E por isso mesmo é que acontece que as pessoas abandonam a terra, porque vão atrás dos seus filhos, as escolas fecham, os alunos vão para a cidade e os pais vão atrás deles. E, portanto, a valorização do rural, da ruralidade, está, como se soe dizer-se, pelas horas da morte. Hoje ainda comemos porque vem de fora. Se não viesse de fora, as escolas manter-se-iam abertas e esta valorização dos produtos da terra, da gente que a trabalha, da gente humilde, que todos os dias se levanta com as maiores dificuldades para
termos que comer, realmente, provavelmente, as coisas estariam de outra maneira e as pessoas tinham que olhar para a terra e para a ruralidade de uma forma diferente. Luís, para fecharmos a primeira Para parte. fecharmos, só para dizer que efetivamente estas interações entre o rural e o urbano e o rural são feitas até no urbano, porque ninguém prescinde de ter um vasinho com umas flores, de ter uma salsa eventualmente no terraço, e portanto estas interações têm para mim essencialmente 3 níveis: pessoas, e é muito importante que nos territórios as pessoas possam interagir nessas áreas, de tecnologia e obviamente de ambientes, porque isto também vai permitir, penso eu, que o street art vai permitir a alguns supostos urbanos, mesmo até de outros países ou de outras geografias, conviverem com ambientes efetivamente diferentes e rurais. Desde que, e penso que é o caso do street art, haja nestas interações propósitos, valores e prioridades, atividades a realizar, objetivos e funções a servir. E, portanto, se nós temos este cenário, se nós temos este modelo, se nós estamos a aplicar bem o modelo, se estamos também a ter bons resultados, só há uma solução: é ir em frente. Voltamos já a seguir. Bem-vindos à segunda parte da Mesa do Canto, na Vinha ou na Quinta de Reis. Volto aos agradecimentos ao Dr. Jorge Reis. O nosso convidado Jorge Sobrado. Jorge, o curador do Viseu Street Art, o DRO, o Frederico Campos, como quisermos, diz que o Tons da Primavera já conquistou um lugar nos festivais de arte pública em Portugal. Esta aposta que há pouco era falada nos artistas da região, sem ir buscar o Vils ou outro artista mais conhecido, tem dado os seus frutos e tem levado a que o festival tenha conquistado este lugar entre os festivais de arte pública em Portugal? Eu acho que esta aposta em artistas cujo percurso e cujo trabalho assenta sobretudo numa disponibilidade para interpretar valores locais é a chave de um casamento que precisa ser feito entre os territórios e o marketing, ou se quiserem, entre algumas expressões artísticas. Não é muito desejável, esse é o meu ponto de vista de organizador e de alguém que trabalha marketing territorial, não é muito desejável que os territórios simplesmente comprem arte por catálogo, comprem uma espécie de pronto a vestir, não é? Onde compram peças que podiam estar tanto aqui como noutra cidade qualquer portuguesa ou espanhola ou do outro lado do Atlântico, não é? O pronto a vestir não nos interessa. Interessam-nos artistas que estejam interessados, disponíveis, abertos a trabalhar a história da cidade. Mas deixa-me, antes de dar um exemplo concreto desta edição, deixa-me desmontar um bocadinho a ideia de que nós não temos artistas conhecidos. Nós temos o segundo em Viseu, numa grande peça notável do street art europeu. Temos um nome e uma assinatura chamado Basic, que é o segundo maior artista de arte urbana em Itália e que tem um mural na Escola de Belas Artes de Roma. Portanto, não é uma espécie de nome menor, não é? E o Basic criou ali junto da zona do campo de Viriato, do campo da Feira, ali muito próximo do novo Orfeão, não é? Uma parede dedicada numa reinterpretação do São Pedro de Grão Vasco, não é? Numa imagem que é desafiadora e muito interpeladora, não é? Há ali elementos que nos remetem exatamente para a obra de Grão Vasco e para a fisionomia das mãos de São Pedro, mas depois há ali elementos que não aparecem na obra e que remetem para os códigos alfanuméricos que hoje dominam a vida toda, da vida urbana e da vida dos jovens e dos chamados milénios, não é? Etc. Não é? E, portanto, agora, sobre identidade, um dos aspectos, por exemplo, que iremos ver neste festival de street art é, por exemplo, uma interpretação. Todas estas marcas que nós temos vindo a falar, Cidade Vinhateira, Cidade Jardim, Cidade de Eventos, têm num homem, numa figura, num percurso, num pensamento, as suas bases fundadoras. E esse homem chama-se Almeida Moreira. Não é? E este ano da homenagem, de alguma forma, ao primeiro marketeer, se quiserem, ao primeiro gestor da marca Viseu, que foi Almeida Moreira. Foi alguém que pensou profundamente o marketing da cidade, a promoção da cidade. O primeiro cartaz turístico da cidade é dele. O primeiro slogan da cidade
é dele, Cidade Jardim. O primeiro filme da cidade é dele. O primeiro guia turístico da cidade é dele. A reforma da Feira de São Mateus é dele, não é? E a guinada tão extraordinária que ele fez entre uma feira agro-rural para uma feira recreativa e cultural são dele, não é? E desafiamos um pintor, não exatamente um street artist, um grafiter puro e duro, e eu devo dizer que eu acho que os bons grafiters continuam a ser forjados na clandestinidade, na ilegalidade. Há um lado de irreverência e de protesto que deve continuar a marcar a arte. A arte não pode ser completamente institucionalizada, completamente domesticada pelo poder. Há um lado de liberdade que nós continuamos a privilegiar nos artistas. Eu hoje recebi algumas propostas e a questão do gosto não me interessa. Não me interessa se gosto, se não gosto. Interessa-me se ele configura uma resposta a um desafio identitário de Viseu. Se ele configura um contributo sobre a reflexão da identidade, a identidade de Viseu, e não vamos apreciá-lo na perspectiva do gosto, vamos dar essa liberdade ao artista. Mas Pedro Podre, que é um pintor quase clássico, vai fazer um grande mural dedicado a Almeida Moreira. E procurou, apesar de ser uma reprodução do rosto do capitão, do professor, do autarca, do gestor da feira, não é? Vai procurar remeter para essa multiplicidade extraordinária de um homem que parece que teve 7 vidas, que se a história fosse uma pista de corridas, ele andaria 2 voltas à frente de todos os outros, visionário que era, amante das artes, colecionador, político, fundador do Museu Grão Vasco, faltou-me a referir também isso, não é? Museólogo de alguma forma, não é? E portanto faremos uma homenagem, um tributo a um homem que foi marcante. Eu estou a ver-te daqui e estou a olhar para um frame, para um aspecto do painel de azulejos do Rocio. Exatamente. É, porventura, a primeira... Eu sei que vou escandalizar, mas eu tenho esse lado provocador. É a primeira obra de street art de Viseu. 1927. É a primeira obra de street art de Viseu. Quando muitos procuram... estamos a importar coisas de fora. Não estamos. E este pintor, chamado Joaquim Lopes, que foi desafiado, desencaminhado por Almeida Moreira para vir a Viseu, era um pintor do Porto, um pintor clássico, que não pintava sobre azulejo até um determinado momento da sua vida. Era um pintor que fez a escola mais clássica do Porto. Depois ele teve, inclusive, outras vidas, outras encarnações do ponto de vista de expressão artística, mas que veio a Viseu para criar um painel alusivo à nossa querida Feira de São Mateus e portanto, todas estas reflexões de Joaquim Lopes remetem para o campo da feira, para a experiência da Feira de São Mateus, e Almeida Moreira teve o rasgo de trazer uma marca que hoje é um ícone de Viseu, de quem ninguém prescinde, e que é muito querido dos vizienses e que é muito querido de quem visita Viseu e procura recordar Viseu. Mas pronto, já falei demais. Não. Fica o desafio para passarem pela Escola Básica da Ribeira a partir do dia 21 de maio e verem o mural dedicado ao grande capitão Almeida Moreira. Continua a ser um homem magnético, cheio de mistério, e ainda bem que o é. Eu vou pegar exatamente nisso para provocar um pouco o nosso painel. E começo pelo Luís. Olhamos muitas vezes, ouvimos falar em Almeida Moreira e lembramos-nos sempre do Museu Almeida Moreira. Sim, exatamente, e da casa dele ali no centro da cidade. Mas Almeida Moreira, tudo isto, aquilo que o Jorge aqui nos trouxe. Pois, precisamente porque é com essas referências que acho bem que nós consigamos ir buscar a tal tradição, a tal história, e agora aplicá-la num outro momento, numa outra data, com outras condições, que provavelmente Almeida Moreira também não teve. Eu gostaria de, em primeiro lugar, chamar a atenção para uma definição. A arte pública tem a função de ser um ponto de referência e uma forma de comunicação. E isto é uma definição, e acabou. E há também quem diga que é tão importante a arte pública como a sinalização. Porque a arte pública também nos dá a tendência, ou também nos dá a orientação de como as cidades vão construindo, se vão adaptando, se vão reformulando. Porquê? Porque o mundo em Almeida Moreira era hoje o mundo é necessariamente completamente diferente. E em mudança, e com novos conhecimentos, e com novas abordagens. E, portanto, são essas novas abordagens e esses novos conhecimentos que nós agora deveremos também trazer para a atualidade para, efetivamente, ficar mais uma marca
e mais uma oportunidade de alguém arranjar um alibi até para visitar Viseu e para vir aqui ajudar-nos na nossa economia. Luís, deixa-me só acrescentar um pormenor muito curioso. Quando houve um determinado período, ano passado, quando organizamos um Instamit em Viseu com 25 Instagramers de todo o país, foi muito curioso que andei a estudar a imagem que no Instagram Viseu comunicava. Foi muito curioso ver que a imagem de Frederico Dró na rua Augusto Hilário, um rosto feminino com os olhos muito expressivos, muito vivos, que agarrava na sua mão um cacho de uvas, que é uma imagem icónica de Viseu hoje, rivalizava em imagens partilhadas e publicadas com a Sé de Viseu. Não estou a menorizar a Sé, estou a dizer que há novos tópicos que acrescentam novas visões sobre a cidade. Aquela imagem um dia vai desaparecer, a Sé, felizmente, não vai, não é? Pelo menos tem uma robustez que lhe permite augurar mais uns séculos, não é? Mas aquela imagem seguramente irá desaparecer um dia, mas é uma imagem que hoje fascina, seduz, interpela, convoca quem visita, não é? E que é hoje também uma imagem identitária de Viseu. Muito, muito. E, portanto, é esta gestão, só para terminar, é esta gestão da complexidade que começa logo por ser até uma complexidade do próprio ser humano, que é uma entidade complexa, e destas tecnologias e destes ambientes, que eu terminaria só dizendo o seguinte: ou nós conseguimos efetivamente lidar, trabalhar, conviver com esta complexidade, ou podemos, em alternativa, colapsarmos com ela. João, eu pegava um bocadinho em tudo isto que... Eu, antes de tu pegares no quer que seja, eu só queria pegar um bocadinho de tinto, com o que foi dito aqui, eu estou confrontado com um grande desafio, que é o seguinte: é que como é que eu vou preparar os meus alunos para, quando vierem à cidade, poderem saber interpretar este tipo de expressão artística. Portanto, é um desafio enorme que eu tenho pela frente, porque realmente este tipo de artistas trabalham com diversas técnicas, não é? Uns trabalham no stencil, outros trabalham no spray, outros abordam temas com seres imaginários, outros com atividades diversas, e portanto cada um com a sua técnica, cada um com a sua forma de ver o mundo, e de que forma é que eu posso, de alguma maneira, ajudar os meus alunos a saber interpretar o que ali está, de que forma é que eles o que veem, como veem e como interpretam. Portanto, essa vai ser, se calhar, o meu maior desafio para o futuro, quando os meus alunos vierem a Viseu visitá-los. Eles vêm agora no dia 16, vão, curiosamente, dos locais que vão visitar é o Museu Almeida Moreira, mas o dia 18 a 21 vem muito depois, e de maneira que eles não estarão em condições para... Mas há outras paisagens de street art para visitar. Já. Pronto, mas se calhar na próxima visita que faremos a Viseu, iremos direcionar mais também a nossa atenção para este tipo de arte e para visitar realmente estes locais que transformaram, que vão transformando Viseu e que vão respeitando a sua história e a história do local. Paulo Barracosa, já provaste o tinto. O que é que te apetece acrescentar a tudo o que foi dito? Não, é que estava a ficar sem inspiração. E estás também sem o teu microfone. Pegaste no copo. Epá, é que eu pego o copo, pensar que o microfone sabe melhor. E já agora podes acrescentar que se o branco era bom, o tinto não lhe fica atrás. Eu há pouco estava a referenciar e estava a dar a ideia para os ouvintes que nós estávamos numa posição menos privilegiada, não é? Mas não é isso que eu queria dizer, porque repara agora que o Dr. Jorge Reis teve o prazer e a amabilidade de me pôr ali um galo Barcelos, que é de facto é o símbolo, um dos símbolos de Portugal, e é o símbolo da minha terra. Portanto, sou nada em Barcelos, e Barcelos de facto põe o seu galo espalhado pela cidade, não é? E trabalha muito bem também o artesanato, e está também a recriá-lo, no fundo, de uma forma... É pena que Viseu não tenha artesanato rico, diversificado,
mas seguramente também haverá oportunidade para isso. Mas eu queria dizer, bom, isto estava a entrar numa temática demasiado especialista na área artística e aqui, tanto de nós, o João é aquele que tem essa veia mais apurada. Aliás, viu-se no programa com a doutora Dalila Rodrigues, não é, que de facto o João prima é o nosso consultor na área da artística. É mais artista, Mas buscando um pouco atrás a conversa, parece que, e o Jorge Sobrado referenciou isso, parece que a APP-ACDM está a ser uma surpresa para a cidade, não é? Eu tenho o privilégio, não é, de conhecer muito bem aquela estrutura por dentro e saber muito bem o potencial que aquela estrutura tem. E espero, acredito que o façam. O artista que vai lá recriar o espaço tem que ser um artista muito bem escolhido, não é? Porque esse artista tem que saber envolver aquela gente, não é? Porque, curiosamente, a minha esposa dizia-me ainda ontem que tinha recebido uma turma de alunos dos 3 aos 5 anos e que encanto é aquilo que é. Eles dizem coisas que nós não estamos à espera, não é? Estes que são considerados, estas estruturas que são consideradas às vezes menos aptas para esta sociedade dita tão evoluída e tão inovadora e tão empreendedora, dali também saem coisas que nós às vezes não estávamos minimamente à espera. Portanto, eu espero e desejo, de facto, que quem vá lá recriar aquele espaço, que saiba criar laços, não é? Eu dizíamos no último programa, ou nos últimos, eu não sou capaz de fazer voluntariado porque eu sou incapaz de não criar laços, não é? É óbvio que isso tem muitos riscos, mas de facto tenho uma grande fé que quem vá lá criar, que consiga de facto estabelecer laços e trazer o melhor daquela gente para fora. Em relação eu já agora, no jeito de rodapé, em relação à APP-ACDM, que eu conheço bem aquelas histórias, lembro que tiveram um problema há tempos com a adega de Silgueiros porque estava a duvidar que se as uvas que lá estavam a colocar eram de Toriga ou não. E eu disse, é um erro da adega de Silgueiros, está a questionar isso, não é? Porque o que a adega de Silgueiros devia fazer era um vinho especial com as uvas da APP-ACDM, não é? E estes pormenores, não é, que são facilmente legíveis, não é, e que às vezes nós andamos distraídos, de facto, com os lucros e com de facto, a rentabilidade, esquecemos os pormenores. E aquela estrutura é uma estrutura que tem que ser acarinhada e vista ao mais ínfimo pormenor, não é? E em relação ao Almeida Moreira, de facto, e o Jorge Sobrado, que fez aqui, de facto, um rapel brilhante do que é que foi esse vulto da sociedade viziense, e não só, eu diria, olha, então deu-me uma ideia para... ele tornou a feira agro-rural numa coisa um bocadinho mais comercial, eventualmente. Eu digo, então, mas vão buscar essas raízes porque faz falta à feira de Viseu, à feira de São Mateus, ter um grande espaço integrado desta área agro-rural. Não estou a falar de tratores, nem disso, estou a falar, de facto, de tudo isto, não é? Mas de modo integrado, não é? De um puzzle, que se faça um puzzle na zona nobre da feira, um puzzle do território rural para este tal marketing territorial que tanto se fala, não é? Oh Jorge, tens aqui um desafio, mas não é para agora. Vais falar com certeza... Para o ano. Noutra altura. A feira ainda é 2017. Eu queria, porque tenho que controlar o tempo também. Não, isto é para o Sr. Jorge, não é? Pronto, bem, são estas coisas que o Paulo... Luís, mais importante que eu acho que a provocação relativamente à feira, e eu nunca escondi que a revitalização da feira não é feita num ano, não é feita em 2, não é feita em 3, é uma década. Embora possamos criar marcos, e eu acho que 2016 foi um grande marco que foi percebido pelas pessoas, há alguns caminhos. Claro está que esse regresso de uma certa economia para um ambiente que lhe foi, de alguma forma, tornado hostil, não é fácil. Mas mais do que agarrar a provocação e responder à provocação da feira, deixa-me agarrar a provocação do envolvimento da comunidade. Eu ia-te falar exatamente nisso, juntando-lhe as escolas, a comunidade e aqui as escolas. Eu queria
pegar justamente nisto, porque um dos requisitos, de alguma forma, nos convites que nós fazemos é que as pessoas estejam disponíveis a passar tempo com a comunidade, ou seja, que os artistas sejam livres e tenham essa vontade de falar com as pessoas que os abordam. E curiosamente em Viseu essa hospitalidade, por vezes essa reação um bocadinho abrupta, mas o que é que estás para aí a pintar, não é? Tem resultado em boas histórias e em boas conquistas. Deixa-me dizer-te que um dos grupos locais que está a intervir este ano no Festival de Street Art começou em 2016 a ajudar a esticar fita cola nas paredes. Não é? Um grupo chamado Ergo Bandits, não é? Vou-lhe chamar, não paternalisticamente, um miúdo, não é? Mas porque é um miúdo jovem, mas um jovem talentoso, chamado João Pereira, começou a ajudar o Frederico Dró a esticar umas fitas para fazer uma grelha na parede. O Dró não ia projetar, ia fazer uma grelha para ajudá-lo na composição, porque ele está junto, está colado à parede, não é? E é muito curioso como... e ele já tinha também ajudado o Aca Corleone, salvo erro, na edição de 2015. E é muito curioso como esse envolvimento, não é, que despertou a vontade de atirar. Ele começou a fazer pequeninas coisas de pequena escala, e agora vão-se atirar para coisas um bocadinho mais arrojadas, e eu estou certo que dentro de algum tempo já não estará só a fazer em Viseu, estará a fazer noutras cidades, no seu coletivo, outras pinturas, não é? A Lada escolar é também um repto para os artistas. Vai ser... os miúdos são de uma espontaneidade brutal e, portanto, estarão sempre a provocar e a querer saber e a querer pintar e a querer pegar na lata, não é? E com todos os cuidados procuraremos que as crianças também vejam ali não apenas uma pintura de catálogo que surgiu e o artista vai-se embora, mas que tenham também ali um momento de interação. E, aliás, também por causa disso serão proporcionadas oficinas de impressão e serigrafia em todas as escolas que receberem uma intervenção de pintura mural. Meus caros, vamos para a reta final desta mesa do canto de 13 de maio. E começava pelo Luís para notas finais, a ligação deste dia e tudo aquilo que o envolve com este Tons da Primavera. Pois são estes tons de primavera que nos vão dando, enfim, algumas, e é importante, porque a visita do Santo Padre a Portugal vai permitir que efetivamente o Santuário de Fátima entre, enfim, num registro de visitas milagroso, com muitos milhões de visitantes, e isso é muito importante para a região e para todos nós. Dizer apenas só que fica-me, tal como o vinho que o Soutor aqui produz, fica-me com esta conversa com o Dr. Jorge Sobrado, fica-me sempre o sabor a pouco, e portanto esperemos que efetivamente no final dos tons de primavera esse sabor tenha passado. Eu dou o meu lugar para ele ficar aqui. Querem umas entradas para a feira. Não, realmente que seja um sucesso, que esta realização mais uma vez traga à cidade muita gente, que as pessoas se apercebam da riqueza das nossas gentes, do nosso património, daquilo que somos capazes de mostrar aos outros. E se isso acontecer, penso que está o desafio ganho e Viseu mais forte. Paulo Barracosa. Eu acho que esta arte pública e as suas histórias deve passar à arte publicada, não é? Eu acho que merece fazer-se uma publicação digna de tudo isto, não é? Desta história, dos enquadramentos, das histórias que se criam com a sociedade e com as pessoas, porque isso fica o registro, não é? Como o Jorge disse, aquelas figuras, aqueles desenhos vão desaparecer, isso faz parte da patina do tempo, não é? Mas, de facto, tem que ficar na memória restada da cultura e da história da cidade para que nós possamos rever estes momentos. Vou deixar, naturalmente, a parte final da conversa com o Dr. Jorge Reis e só ao Jorge para notas finais. O que é que notas deixarias, assim, em nota de rodapé de toda a programação do Tons da Primavera? Há tudo para saber em vindimasviseu.pt.
À parte as paredes, à parte o nome dos artistas, à parte o cartaz cultural que é fantástico, vamos voltar a ter Rodrigo Leão e Scott Matthew connosco, para além dos fingertips, para além da Rita Red Shoes e do Molinex, aliás, embaixador de Viseu. O desafio é que as pessoas se percam a passear na cidade. A cidade de Viseu é uma cidade extraordinária para nos perdermos. Para nos perdermos num certo sentido. Ela é apaixonante, ela tem recantos fantásticos, tem pracinhas notáveis, tem boas surpresas. Por vezes, eu ainda me surpreendo a passear em Viseu. E o street art também é um elemento de surpresa no passeio, não é? Quem vive cá em Viseu, quem vem a Viseu, visitar Viseu pelo Tons da Primavera, que se deixe perder na cidade e que faça também uma excursão às quintas, às escolas de Silgueiros e São João de Lourosa, não é? Para ver outras paisagens e também as velhas paisagens, aquelas que continuam por cá e continuarão por cá, e portanto que faça o vai-vem, um vai-vem que é maravilhoso. Não encontramos isto em parte nenhuma, que é um vai-vem tão justo, de alguma forma, tão próximo entre uma cidade histórica e o seu entorno rural e vinheteiro. Viseu tem este casamento que é este vai-vem que é absolutamente notável e tão promissor. Dr. Jorge Reis, ainda se surpreende, utilizando as palavras do Jorge, quando anda por Viseu? Eu nasci em Viseu, mais concretamente aqui a 300 metros do sítio onde estamos, na aldeia de Oliveira de Barreiros. E sempre tive tamanha aptidão por Viseu, que depois dos meus estudos voltei e dei alguma coisa a Viseu do ponto de vista médico e, ultimamente, do ponto de vista enológico. E afetivo, não é? E afetivo. E acrescentaria também o que disse o Dr. Jorge Sobrado. Passeiem-se por Viseu e arredores pelas quintas de Viseu, porque acho que todos nós nas quintas temos gosto e orgulho em receber as pessoas. Falamos muito em enoturismo. Esse é outro aspecto importante também? E está a funcionar. Eu, no verão, a partir de maio, recebo centenas de turistas na minha quinta, com quem tenho enorme prazer em falar, às vezes digo com dificuldade porque são de línguas estranhas e longínquas. Eu tenho gente de todo, desde o Canadá à Coreia, já tive aqui gente de todo lado, muito interessantes, e se calhar não vêm só por causa de vinho, também virão por causa da cidade de Viseu e a sua repercussão, e enfim, eu acho que estamos numa envolvência a criar coisas com uma dinâmica nova, que se deve muito aqui ao meu companheiro do lado esquerdo. Esta dinâmica toda também é importante para quando este assumir de Viseu, cidade vinheteira, cidade de jardim, também se reflete naquilo que os produtores, no fundo, precisam? Zé Luís, isso tudo foi crescendo junto. Eu lembro-me que há 10 anos, provavelmente, pouquíssima gente falava de vinho do Dão. E, ultimamente, se fala muito de vinho de Dão à custa da dinâmica da cidade de Viseu. É uma realidade. Se bem que houvesse outras iniciativas anteriores, mas o impacto desta gestão, para não dizer da Câmara Municipal de Viseu, é notável em relação ao vinho. Doutor, muito obrigado. Deixa-me só dizer-lhe que Obrigado nós. Eu agradeço muito ter assistido, mais do que participado, nesta tertúlia maravilhosa da Mesa do Canto. Muito obrigado, nós, doutor. E a minha casa está a sua sempre à simpatia. disposição. Muito obrigado. Então, Muito ficam obrigado. os agradecimentos ao Dr. Jorge Reis por nos ter recebido aqui na Quinta de Reis, em Oliveira de Barreiros. Agradeço a presença do Jorge Sobrado. As despedidas da equipa habitual, com Paulo Barracosa, João Cavaleiro, Luís Caetano, José Luís Araújo. Já lá vamos. Pedia também agora para passarem para este lado o Rafael, que tem estado dali no controle técnico. Há pouco servimos o vinho. Podiam trazer os vossos copos. Porque É um final feliz. É um final feliz. para brindarmos, É o final feliz. para brindarmos mesmo de copos vazios ao Tons da Primavera. Deixem-me só esperar que chegue aqui o Rafael ou o
Rui Chaves, que está... Agora chega. Ao sucesso. Saúde, a gente precisa de saúde. As despedidas da mesa de canto até à próxima semana.